E aí, meus irmãos, prontos para uma leitura maior hoje? Capítulo 23, versículos de 2 ao versículo 25. Jesus perante Pilatos, Jesus perante Herodes e Jesus inocente e condenado. Vamos à nossa leitura. Puseram-se então a acusá-lo nestes termos: Nós achamos este homem tumultuando a nossa nação. Ele impede de pagar o tributo a César e se diz Messias, rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Pilatos disse aos sumos sacerdotes e às multidões: Eu não acho nada que mereça condenação neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que ele dependia da autoridade de Herodes, enviou-o a este último, que se achava também em Jerusalém naqueles dias. Ao ver Jesus, Herodes se alegrou grandemente, pois fazia muito tempo que desejava vê-lo, por causa do que ouvia dizer de Jesus, e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogava com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam lá e o acusavam com violência. Herodes, em companhia dos seus guardas, tratou-o com desprezo e zombou dele. Revestiu-o com uma roupa esplêndida e o devolveu a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Pilatos então convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se ele sublevasse o povo. Ora, tendo procedido diante de vós ao interrogatório, não achei nada neste homem que mereça condenação entre os fatos de que o acusais. Herodes também não, visto que nolo mandou de volta. Assim não há nada que mereça a morte no que ele fez. Por isso eu vou infligir-lhe um castigo e soltá-lo. Eles exclamaram todos juntos: Elimina-o e solta-nos Barrabás. Este último fora encarcerado por uma rebelião que se produzira na cidade e por um homicídio. De novo, Pilatos dirigiu-se a ele com a intenção de soltar Jesus, mas eles vociferavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: Que mal fez este homem? Eu não achei nele nada que mereça a morte. Vou, portanto, infligir-lhe um castigo e soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus clamores iam crescendo. Então Pilatos decidiu que o pedido deles fosse satisfeito. Ele soltou aquele que havia sido preso por insurreição e homicídio. O que eles pediam quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós encontramos Herodes pela última vez há muito tempo na nossa leitura, ou melhor, na verdade não o encontramos, apenas ouvimos no capítulo 13, versículo 31, que ele estava em busca do sangue de Jesus. Herodes era chamado de Rei dos Judeus. Não era um título impressionante, mas ele o herdou de seu pai, Herodes o Grande, conhecido tanto pelos seus grandiosos projetos de construção, quanto também pela matança de bebês pequenos, temendo que algum deles fosse o Messias.
Agora o filho Herodes Antipas tem ouvido rumores sobre Jesus há algum tempo, incluindo relatos de que ele é um profeta capaz de realizar milagres. Finalmente, aqui está a oportunidade de conhecê-lo. O musical Jesus Cristo Superstar retrata bem essa cena, com Herodes pedindo que Jesus faça truques como transformar a água da piscina dele em vinho para provar o seu poder. Esse clima de descrença e zombaria é capturado perfeitamente pelo musical Jesus Cristo Superstar. Para Herodes, Jesus era uma espécie de show de aberrações, um aspirante a Messias, mas na verdade apenas um homem excêntrico. Quando Jesus não atende às suas expectativas, Herodes faz o que qualquer um faria com um Messias louco. Veste-o como um rei, ri às suas custas e em seguida envia-o para o destino que parece merecer. Naquele dia, como nós ouvimos, Lucas observa, Herodes e Pilatos tornaram-se amigos. O rei dos judeus tornou-se aliado do Império Romano. Essa foi uma jogada politicamente vantajosa, mas teologicamente desastrosa, pois o reino de Deus estava prestes a ser estabelecido em oposição a César e também a seus aliados. Enquanto isso, por outro lado, Pilatos está completamente perdido e confuso. Ele não compreende as expectativas e esperanças judaicas. Para ele, Jesus é acusado de ser um agitador, mas tudo que enxerga é um homem triste e iludido. Dessa forma, observamos Jesus ser levado ao governador romano, solitário e desprotegido, depois de uma noite sem dormir e de sofrer nas mãos dos guardas. E a pergunta de Pilatos soa profundamente sarcástica a Jesus. Então, você é o rei dos judeus? É isso? Na verdade, Pilatos pensa, nada poderia parecer menos real do que isso. E Jesus responde, você o disse. É como se dissesse, eu sei que você não acredita nem por um momento, e eu não posso culpá-lo, pois os reis que você conhece não agem ou se parecem comigo, mas ainda assim é verdade. Jesus respondendo, palavras suas, não minhas. Pilatos considera Jesus um lunático inofensivo, no entanto, a multidão discorda. Lembrem-se do que ele fez no templo, ele é um encrenqueiro, queremos que ele seja punido, crucifica-o. E finalmente Pilatos cede. No entanto, São Lucas, ao compartilhar essa história, ele quer que compreendamos que apesar de todos os mal entendidos e erros, o propósito de Deus estava sendo cumprido. Essa era de fato a forma como o reino de Deus estava sendo instaurado no nosso meio. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós esquecemos como a vida pode ser desafiadora para aqueles que possuem grande poder e autoridade. Muitas vezes eles precisam escolher entre o que é certo e o que é popular. Assim aconteceu com Pilatos. E o convite hoje é que você reflita sobre aqueles que você conhece, tanto em nosso país quanto em outros lugares, que enfrentam esse tipo de responsabilidade. Procure olhá-los com os olhos de Jesus e ore por suas decisões e ações. Estamos vivendo no mundo hoje, onde nós moramos, tantas contradições que são frutos exatamente dessas medidas adotadas por alguns líderes que não conseguem pensar em nada mais do que em si mesmos. Reze comigo. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado,
amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e o seu trabalho. A bênção do Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.